Bom, galera, agora a gente já entra um pouquinho na introdução a polinômios, tá? E o que é um polinômio? Polinômio é toda a expressão algébrica formada por números e letras, ou seja, toda a expressão algébrica formada por coeficientes e partes literais, ok? Então, ela vem sendo sempre representada por um ou mais termos, tá? Exemplos, aqui eu tenho 2 termos, aqui eu tenho um só termo, aqui eu tenho 3 termos, aqui eu tenho 4 termos, aqui eu tenho 2 termos. Então, todos esses casos aqui são exemplos de polinômios. Bom, galera, e agora a gente está vendo classificação de polinômios. O nosso primeiro caso aí é o monômio. E o que diz o monômio? O monômio é formado por uma multiplicação de números e letras. Apenas números ou letras, tá? Então, assim, aqui, no primeiro exemplo, nós temos menos 12. No segundo, nós temos 8x. Na letra C, menos 5x ao quadrado, y ao cubo, z à quinta. Letra D, menos 2 terços x, y à quarta. Então, quer dizer, a gente não tem nenhum mais e nenhum menos aqui entre os números, tá? E as letras, não temos. Se é multiplicação, é um número só, tá? Então, monômio, tá bom? Binômio, né? É uma expressão algébrica que possui 2 termos ou que é formada pela adição ou subtração de 2 monômios não semelhantes, ok? Então, aqui estão os exemplos, ó. 2x ao quadrado mais 5y. Olha a adição aqui, ó. Eles não são semelhantes, né? Eles não são iguais. Estão sendo separados pela adição. Letra B, ab ao quadrado mais 15. Letra C, xy menos 4z. E letra D, 2a sobre 5 menos 3b sobre 2. Tá? Então, esses aqui são exemplos de binômio. E agora, trinômio. É a expressão algébrica que possui 3 termos ou que é formada pela adição ou subtração de 3 monômios não semelhantes. Tá? Então, quer dizer, eu tenho que ter 3 termos aqui, ó. E eles são separados, né, pela adição ou subtração. E eles não são semelhantes, tá? 2x mais 3y menos 5, 1, 2, 3. X ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado, 1, 2, 3. E 7x ao quadrado, y menos 4x ao cubo mais xy à quarta. Então, esses aqui, bem fácil, né, galera? Dá pra saber, assim, diferenciar bem o que é monômio, o que é binômio e trinômio. Monômio, um só termo, tá? Binômio, 2 e trinômio, 3. Lembrando que eles não podem ser semelhantes. Bom, meus queridos, e agora veremos um pouquinho sobre o grau de um polinômio, né? Para a gente determinar o grau de um polinômio reduzido não nulo, devemos observar o grau de cada um dos termos, né? Ou no caso, né, de cada monômio e identificar o maior deles. Então, nesse caso aqui, do exemplo A, nós veremos o seguinte: temos 6y à sexta mais 2xy. Qual é o expoente do x e do y? Aqui é 1 e aqui é 1. Como eles estão se multiplicando, x e y, nós vamos fazer o que com os expoentes? Nós vamos somar, tá? Então, aqui nós temos grau sendo 6 e somando esses dois aqui, nós teremos 2. Quem é maior, 6 ou 2? O 6. Então, é de grau 6. Nesse caso aqui, do exemplo B, nós temos aqui 1 e aqui 1. Então, aqui para o primeiro termo, nós temos 2. Aqui, para o segundo termo, nós temos 1. E para o terceiro termo, nós temos 1 mais 4 fica 5. Então, quem é maior? 2, 1 ou 5? O 5.
Então, grau 5. Nós vamos sempre somar os expoentes, tá, galera? Somando sempre de cada um. Quem for maior, a gente identifica como grau. E na letra C nós temos 15x ao quadrado y ao cubo z. Então, do z é 1. 2 mais 3, 5. 5 mais 1, 6. No segundo termo, é somente 1. E para o terceiro termo, nós temos 50y ao quadrado z. Quem é o expoente do z? 1. 2 mais 1, 3. Então, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 6. Então, aqui é maior, né? Então, grau 6. Somente isso, tá?